Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes da palavra de Deus. Palavra que o Senhor colocou no meu coração para a expressando aqui, para nossa meditação, é no livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, capítulo 28, versículo 20 diante, que diz assim: Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, e cuidar de mim, provando-me pão para comer e roupa para vestir. E se eu voltar sã e salvo à casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente devolverei a 10ª parte como oferta de louvores a Deus. Vejamos essa palavra aqui Jacó, ele já não é mais uma criança. Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais, e ele engana o seu pai e engana o seu irmão Esaú, que ele decide abandonar tudo e ir até a casa do seu tio Labão. Jacó já estava na idade ali de 77 anos de idade. Mas ele decide sair da casa dos seus pais, decide deixar a sua terra natal, ele decide ir à casa do seu tio Labão, e ali ele trabalha por 14 anos. Trabalha por 14 anos, 7 por Raquel e 7 por Leia. Mas ele trabalha mais um período para que Deus ele abençoe a vida dele ali. Mas antes de Jacó chegar na casa do seu tio, antes de Deus começar a trabalhar na vida de Jacó, Jacó ele enfrenta um deserto, ele enfrenta dificuldade, ele enfrenta uma noite escura. Jacó enfrenta um chão duro, uma pedra que ele coloca ali por travesseiro, mas ele recebe a visita divina. Deus ele tinha algo para Jacó. Deus ele tinha uma mudança de vida para Jacó. E nessa noite não foi diferente na vida de Jacó. Jacó ele recebe a visita divina, os anjos de Deus visitam Jacó. E Jacó tem uma visão de uma grande escada que descia do céu à terra, e anjos descia, anjos subia. E daqui a pouco, Deus começa a falar com Jacó. Ele tem uma visão. E quando Jacó entende que aquela visão era Deus, o próprio Deus falando com ele, era o próprio Deus querendo mudar a sua vida, ele disse: Esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Ele reconhece ali Deus como um ser. Ele reconhece um Deus como o Deus provedor. Ele reconhece Deus ali como um Deus que estava cuidando dele. E ali ele faz um seguinte voto com Deus. Quando ele reconhece que Deus estava com ele e que Deus ia já mudar a vida dele daquele momento em diante, ele faz um voto com Deus dizendo: Se o Senhor for comigo nessa viagem que faço e me der pão para comer e veste para vestir, e eu retornar à casa dos meus pais em paz, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu devolverei o dízimo. E ali ele pega aquela pedra que colocou como travesseiro ali à noite, derrama azeite em cima para que sirva de testemunho. Então veja que quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós fazemos algo para Deus, tem sempre algo que nós colocamos ali como uma prova, para lembrar da aliança que nós temos com Deus. E Jacó, ele fez aquela aliança com Deus e fez a sua viagem até a casa do seu tio. Mas as coisas não chegam de mão beijada para Jacó. Jacó, ele chega na casa do seu tio e ele ali trabalha 7 anos. E é enganado por seu tio, 7 anos, por Raquel. E depois não é Raquel, é Leia. Ele trabalha mais 7 anos ali para Raquel.
Então ele trabalha por 14 anos para que se case, mas Deus tinha algo melhor para ele. Deus tinha algo diferente para ele, por quê? Porque Deus ele se agradou do voto que Jacó fez. Deus ele se agradou da aliança que Jacó fez com Deus. E Jacó ele trabalha mais um período ali, e ele ali tem a sabedoria de que de vai pegar uma vara, de malhar aquela vara, cortar malhada, e todas as ovelhas que olhassem para aquela vara, o seu rebanho nascia malhado. E os que nasciam sem malha era do seu tio. E Deus começa agora a prosperar Jacó. Deus começa agora a enriquecer Jacó. Jacó agora começa a ter servos. Jacó começa agora a adquirir servas, rebanhos, filhos, né? E Deus agora vai dando sabedoria para ele. Deus agora vai dando aquela alegria da volta e o desejo de voltar à casa dos seus pais, porque ele fez uma aliança com Deus e disse: se Deus for comigo e me der pão para comer e veste para vestir, e eu retornar em paz à casa dos meus pais, e Yahvé será o meu Deus. Então veja que Jacó não servia a Deus então. Jacó ele não tinha um compromisso com Deus, mas aí daquele momento em diante que Deus foi abençoando, que Deus foi prosperando, que Deus foi trazendo as bênçãos para Jacó, a vida de Jacó foi mudando. E chega o período de Jacó retornar à casa dos seus pais. Chega o período de ele, aleluia, cumprir com a aliança que ele fez com Deus. Veja que quando Jacó decide sair da casa do seu sogro, ele manda presente para seu irmão Esaú. Ele manda servos e levar fazendas para Esaú. Mas Esaú ainda estava com raiva. Mas Deus começa a trabalhar no coração de Esaú. Deus começa a trabalhar no coração do irmão dele, porque era a aliança que ele tinha com Deus. E depois ele pega a sua família, a sua fazenda, e tudo que adquiriu ali na casa de Labão, e retorna à casa dos seus pais. Mas ele chega de novo num vale chamado Jabó, no rio de Jabó, e ali ele tem mais uma luta. Ele tem mais uma luta para receber a sua vitória. Você pode até estar dizendo assim, mas por que eu estou tão passando esse problema? Por que acontece tudo isso para mim poder receber uma benção? É porque Deus ele quer te dar a benção e você pegar ela igual Jacó. Deus ele quer te abençoar de uma forma que ninguém vai dizer assim, ele recebeu por isso e por aquilo. Alguém vai olhar para dizer e vai dizer, ela foi merecedora, ele foi merecedor, ele lutou para ter. E é isso que Deus ele quer que nós dê valor àquilo que ele dá para nós. Então, quando Jacó ele chega no val de Jabó, ele faz com quem vai passar, ele passa a sua família, a sua fazenda, e todos passaram pelo rio, e Jacó ficou para trás. E ali tinha um anjo de Deus observando Jacó. E Jacó volta para trás e luta com aquele anjo. O dia já estava raiando, o dia já estava clareando, e o homem falou para Jacó: me larga, porque o dia já está raiando. E Jacó disse para ele: não te largarei enquanto não me abençoares. E ele lutou com o anjo. O anjo deu uma espadada na coxa dele, na disjuntura da coxa de Jacó. Ele ficou mancando. E o anjo pergunta para Jacó: qual é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Ele falou: tu não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como homem tu lutasse com Deus e como príncipe prevaleceste. Então Jacó foi abençoado. Amém? Jacó foi abençoado porque Jacó não desistiu. Jacó não desiste da primeira vez, nem desiste da segunda vez, porque ele estava determinado de ser abençoado. Ele estava determinado de receber a sua bênção. Jacó recebeu aquilo que ele era para receber da parte de Deus. E você também vai receber. Fique tranquilo, não desista da aliança que você fez com Deus. Não desista daquilo que você prometeu ao Senhor. Hoje pode estar difícil para você. Amanhã pode estar também. Mas Deus vai trazer a tua bênção. Deus vai trazer a tua vitória nas tuas mãos. Assim como ele levou Jacó em paz
à casa dos seus pais. E Jacó chegou cheio de fazenda, Jacó chegou cheio de roupa, Jacó chegou com filhos, Jacó chegou com servas, Jacó chegou em paz à casa dos seus pais. Deus vai prosperar na tua vida também. Deus vai abrir portas que estão fechadas na tua vida também. Deus é o Deus de providência e Ele está com você nesse dia chamado hoje. Deus não te desamparará e não vai te desamparar. É só você acreditar, é só você crer naquilo que você falou para Deus, é só você crer e confiar naquilo que você confiou em Deus. E Jacó, ele prevalece. Jacó, ele vence. Jacó, ele não desiste de trabalhar. Jacó, ele não desiste da aliança, porque ele fez uma aliança, não foi com o homem, ele fez uma aliança com Deus. A aliança que Jacó fez não foi com a mulher nem com o homem, foi com o próprio Deus. Ele falou na Peniel, este lugar, né? Quando fala de Peniel, é verdade. Quando fala de Peniel, é a presença de Deus. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Por isso ele pega e deita azeite naquela pedra para que sirva de testemunho. Você pode até feito um voto com Deus, uma aliança. Ah, mas ninguém viu. Mas Deus viu naquele momento que você dobrou o seu joelho e falou com ele. Deus viu quando você dobrou o seu joelho e disse: Deus, eu não aguento mais. Senhor, muda. Senhor, eu quero mudança, eu quero providência. Senhor, eu quero que o Senhor faça algo diferente. Senhor, eu quero que nesse dia seja algo espetacular. E Deus vai te surpreender porque Ele é o Deus de providência. Deus, ele vai te surpreender porque ele é o Deus de paz. Deus, ele vai tirar pessoas do teu lugar para que você prospere. Deus, ele vai tirar pessoas do teu lado para que tudo dê certo na tua vida. Talvez algo não tenha dado certo porque tem pessoas torcendo ao contrário do que você está vivendo. Mas Deus, ele vai fazer algo diferente na sua vida. Deus, nesse dia, ele me trouxe aqui para dizer a você: não desista. Faça igual Jacó. Lute com o anjo. Não tenha medo da noite. Não tenha medo daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Jacó estava sozinho e Deus deu a visão para ele do anjo descendo e anjo subindo. Jacó estava sozinho mais uma vez quando o anjo aparece para ele de novo. E ele luta com o anjo. E o anjo ainda dá uma espadada na coxa de Jacó. Mas Jacó não desiste. Só te largo quando me abençoares. A bênção do Senhor está chegando para a tua vida. Não é momento de você parar ainda. Não é momento de você desistir ainda. O momento é marchar. O momento é seguir em frente. O momento é deixar Deus agir. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está, aleluia, à frente de tudo. Não desista. E ali se cumpre a aliança. Jacó, ele chega em paz à casa dos seus pais. Esaú recebe ele com alegria. Depois que ele luta com o anjo, ele vai de encontro ao seu irmão. E para a surpresa de Jacó, irmãos, Esaú vem com um batalhão para encontrar Jacó, para livrar ele de todo mal. Porque Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Deus já tinha trabalhado no coração daquele que estava com raiva. Então, aquela pessoa que sente raiva, que sente ódio de você, vai te amar, vai te abençoar, vai guardar você, porque Deus, ele é na tua vida. Deus, ele é contigo, ele não vai te desamparar. Deus, de maneira alguma, vai desistir de você. Deus, de maneira alguma, vai perder para o inimigo. A vitória é tua, a bênção é tua, a porta está diante de ti. Jesus diz: eis que eu ponho uma porta diante de ti e não há quem possa fechá-la. Então receba a porta aberta na tua vida hoje, receba a cura de Deus na tua vida hoje, receba de Deus as promessas na tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Creia e receba essa palavra no nome santo do Senhor Jesus. Isso foi o que Deus colocou no meu coração para expressar, né? Sei que muitas pessoas ainda vão ouvir essa palavra. Você que está
distante do Senhor, você que está distante da casa de Deus, por um motivo ou outro, não nos interessa. Mas em nome de Jesus, volte para o Senhor. Volte para seu Deus. Faça uma nova aliança com o Senhor, seu Deus, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Então, faça uma nova aliança. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele e deixe ele trabalhar por você. Nós moramos aqui em Guarulhos, São Paulo. Você que nos conhece, você que mora aqui na Redondeza, nós estamos localizados aqui na Rua da Malau, do lado da ótica. Bem, na Igreja Assembleia de Deus, Emite. Deus tem uma palavra para a sua vida. Temos culto terça, sábado e domingo. E ali todos os cultos têm uma palavra direcionada do coração de Deus para o nosso coração. Eu agradeço a oportunidade e a confiança desse grupo que tem sido usado por Deus para levar a palavra dele aos corações necessitados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.